Olá, irmãos, boa noite. Bom ter vocês aqui conosco para mais esta transmissão, mais um culto que celebramos ao Senhor. Hoje, um culto bem especial, né? Vamos dar uma parada naquilo que nós já estamos estudando em 1 João e concentrar um pouco a respeito do evento, né? Da data que marca o mês de dezembro, que é o Natal, né? Embora, como nós sabemos, não temos o dia exato, não sabemos o dia exato quando Cristo nasceu, e o Natal é comemorado ali, o nascimento de Cristo, essa data que é cristã, mas nós usamos esta data, que já vem numa tradição aí de anos, para poder falar aquilo que é o importante no Natal, né? No Natal as pessoas trabalham, falam ali sobre a união, o amor, a fraternidade entre as pessoas, mas como um cristão de verdade, nós sabemos que o Natal significa muito mais do que isso. Significa o nascimento daquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, daquele que veio para morrer por nós numa cruz, para morrer, né? Ele nasceu para morrer, e para morrer ele nasceu para nos dar vida, né? Então, o Natal é o início da trajetória do que nós podemos chamar da obra de salvação acontecendo aqui na Terra. Então, é nessa data importante, né, nesse mês que vamos abordar sobre essa data, o significado dela para as nossas vidas, é que a gente, hoje, né, em especial, vamos ter um culto voltado a isso, ao Deus que se fez ao nosso lado, que está ao nosso lado, Deus conosco, o nosso Emmanuel, o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convido a você a meditarmos na palavra do Senhor, nosso versículo do mês de dezembro, que está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Ali nós temos a profecia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Deus iria fazer, nós que estávamos como ovelhas, como um rebanho desgarrado, o que iria fazer em relação ou com relação a Cristo Jesus, para que pudesse nos unir. Então, Isaías 53, versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Note, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Interessante neste versículo, né, que nós podemos apreciar, é que o Senhor aqui é Deus, né? E ele fez cair sobre ele é Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. E o motivo por que o Senhor fez isso, o motivo por que o Senhor aplicou os nossos pecados que nos condenavam, os nossos pecados que nos faziam andar desgarrados como ovelhas, desviadas em nossos caminhos, foi para que ele pudesse nos dar a vida, nos dar a salvação. Então, esse é o motivo pelo qual celebramos o Natal. Cristo, ele veio, ele já nasceu com o objetivo de receber essa promessa dolorosa, mas uma promessa que traria vida para nós. Então, esse é o versículo que vamos meditar, que vamos também decorar durante este tempo. Espero que é um versículo bem, bem fácil, um versículo também bem profundo das Escrituras. Então vamos cantar ao Senhor o versículo, aliás, o hino do mês, que aponta para este versículo de Isaías 53,
versículo 6, que é o hino 160, quando Cristo nasceu. Então vamos colocar aqui na tela esse hino 160, quando Cristo nasceu. Quando Cristo nasceu, antes do amanhecer, as estrelas resplandeciam. Uma sombra caiu no lugar onde dormiu, de um madeiro onde iria morrer. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoa. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Jesus soube ao chegar como iria sofrer, já sentia a dor e o pranto, mas a glória deixou, com seu sangue me comprou, a Jesus levou a vida eterna. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoa. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Seu trono deixou e a glória do céu pra morrer num cruel madeiro. Por mim tudo entregou, meu pecado ele levou, e agora liberto estou. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoa. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Meu Senhor, quero mais tua cruz contemplar e pensar no que tu sofreste, a mim mesmo negar, tua vontade abraçar, minha vida entrego a ti. Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoa. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Bem, que esse hino também nos ajude, né, a meditar nessa data. É uma data de confraternização, como eu falei, mas é uma data de reflexão a respeito da morte de Cristo, do que Cristo fez por nós, né? Do que o seu nascimento significa, de Deus enviando o seu Filho ao mundo para que o mundo não pereça, mas para que ele tenha a vida eterna. Então,
Esse é o motivo do qual Cristo nasce. Cristo não nasce para nos dar um exemplo de fraternidade somente, ou de bondade somente, ou de humildade somente, mas nasce para uma missão impossível a todos nós, homens, humanos, e ele nasce para nos dar a vida eterna, a salvação. Essa é a missão dele. Salvar aquele que andava desgarrado, que andava perdido, que andava em pecado. Então vamos orar ao Senhor neste momento antes de cantarmos mais uma canção. Senhor Deus, nós agradecemos por essa data, Senhor, por esse momento, por esse mês em que o Senhor nos leva a meditar mais profundamente sobre este evento. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida eterna. Agradecemos porque sem ela não poderíamos de forma alguma poder conhecer a Ti de fato. Então nós agradecemos, Senhor, pelo Evangelho que nos resgatou, que nos salvou. Nos ajuda, Senhor, a manter-nos firmes, olhando para Cristo, olhando desde o nascimento dele, a vida dele, a forma como ele viveu, mas também em sua morte. Possamos meditar, Senhor, nesses eventos da vida do nosso Senhor, e assim possamos viver para a tua glória e ser testemunhas, Deus, neste mundo. Oramos a Ti, pedindo Tua direção, Tua graça, no nome de Cristo. Amém. Então vamos cantar mais um hino, também apontando para o Natal, para essa celebração do Natal, o hino 120. Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou. Hino 120. Canta que o Salvador chegou, agora até Belém, as nações a ele só. Contente vos rendei, ó sim, contente vos rendei. Ao mundo gozo proclamai do reino de Jesus. Ó terra e mar e céu cantai, a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecados, dores, mortes já vencidos deles são. A paz Jesus concederá em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Verdade, amor são sua lei, acharão que é justo e bom, excelso Rei, e obedecerão, sim, todos te obedecerão. Música bem rápida, né? Também alta a música, mas que aponta, né? E por isso que eu escolhi essa música, que ela aponta não só para o nascimento de Cristo, mas e a morte dele, mas aponta para o que ele vem fazer no futuro, né? Aponta para o reino dele, aponta para o momento em que, de fato, ele dominar sobre este mundo, o momento em que ele regerá as nações. E nós aguardamos esse momento, né? No Natal nós estamos falando da primeira vinda, mas com a expectativa de que ele vai voltar em sua segunda vinda para reger as nações, né? Então, de fato, instalar o seu reino, nós chamamos o reino milenar, e ali estaremos para ele, né? Para sempre, no estado eterno com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então vamos
para a meditação da palavra de Deus e hoje, em especial, estaremos com um pastor internacional que vai nos transmitir a palavra e espero que os irmãos possam ser abençoados com esta palavra, tá bom? Então com vocês vamos ouvir a pregação com o nosso querido pastor Nathan nesta noite. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de estar presente, né? Não só aqui na tela para compartilhar a palavra de Deus, mas dou graças a Deus que pela tecnologia a gente pode fazer dessa forma, né? Poder compartilhar, poder participar no culto dessa noite. Por aqui, finalmente o inverno está chegando. Até semana passada a gente estava tendo sol e temperaturas muito, não vou dizer quente, mas não era tão frio. Até os alunos estavam estudando fora dos dormitórios, coisa que não é normal durante o mês de dezembro. Mas o vento de inverno chegou agora nesses dias e por isso está vendo, eu estou usando roupa mais quente. Hoje não passa talvez 1 grau acima do zero. Tem sido, se eu abrir a janela aqui do lado, parece maior sol, é um dia lindo, mas quando você pisa fora de casa, aquele vento chega e realmente é muito frio. Graças a Deus estamos na última semana de provas aqui no seminário, então na sexta-feira tudo deve terminar e todo mundo entra nas férias de Natal. Então, nós também vamos poder descansar um pouquinho, tirar alguns dias com família. Patrícia e Jeff vão chegar por alguns dias em volta de Natal, que era uma surpresa. Então, a gente vai poder passar Natal com todos os filhos e os netos aqui por perto. Então, estamos dando graças a Deus por isso. E ansiosos para isso acontecer, mas também para um tempo para descansar, também de refletir sobre a significância dessa época do ano também para nós, que somos cristãos, se celebra ou não Natal, o fato do nascimento de Jesus é uma verdade preciosa para nós que somos crentes. Então, é para isso que eu quero refletir um pouquinho hoje à noite, não diretamente no nascimento, mas em um dos nomes preciosos do nosso Senhor Jesus. Então, espero que você tenha suas Bíblias abertas, porque a gente vai passear um pouquinho na Palavra de Deus. Alguns versículos eu vou ler, talvez você pode citar escrever os números, né, os livros e tudo, as referências, né, e depois dar uma olhadinha. Em outras passagens a gente vai parar e dar uma olhada mais por perto. Mas vamos começar em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Essa vai ser nosso ponto de partida, tá bom? Mateus 1, 22 e 23, onde diz o seguinte: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E hoje à noite eu quero refletir sobre isso. Deus conosco, não só um nome, mas uma realidade. Mas antes de mergulhar no nosso estudo hoje à noite, vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por essa época em que nossas mentes e nossos corações são levados para contemplar esse fato maravilhoso, esse mistério
de Deus se encarnando, de Deus se tornando homem, para visivelmente estar conosco. É uma história que é bem conhecida para nós, mas tem muitos pontos aqui misteriosos e difíceis a entender. Mas queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo. Ele, por amor de ti e por amor de nós, veio aquela noite, tantos anos atrás, nascer em Belém, para ser realmente Emmanuel, Deus conosco. E eu peço, Pai, hoje à noite, enquanto nós refletimos sobre esse nome e sobre teu desejo de estar com teu povo, que essa verdade possa nos confortar, possa nos animar em uma época em nosso mundo que está muito agitado, que o Senhor possa nos confortar e com a verdade que para teus filhos, para os membros da família de Deus, Deus está conosco. E está vindo um dia em que nós estaremos visivelmente na tua presença, que também é o teu desejo. Então, guia o nosso estudo, que teu Espírito possa falar aos nossos corações e que tudo que nós fazemos hoje à noite possa ser agradável a ti e que glorifica a tua pessoa e o teu nome. E nós oramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aqui em Mateus 1, né, dentro da história de Natal, do nascimento de Jesus, Mateus registra um nome importante legado ao Senhor Jesus. É o nome Emmanuel, que significa Deus conosco. E tem uma grande significância esse nome, pois sublinha o eterno desejo de Deus de estar com seu povo. Como eu disse anteriormente, esse não é um nome somente poético, é um nome que expressa o desejo do coração de Deus de estar com o teu povo. Sempre era o desejo de Deus estar com o seu povo. Ele criou o primeiro casal e no livro de Gênesis tem indicações de que Deus andava com esse casal, se não diariamente, regularmente, e tinha comunhão com eles naquele jardim tão bonito. Mas Adão e Eva pecaram, lançando a raça inteira na rebelião contra Deus. E o Deus Santo não pôde andar mais em comunhão com a raça que ele criou. Mas a Bíblia também nos diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E já que ele criou os seres humanos para andarem em comunhão com ele, e já que ele deseja estar com seu povo, ele colocou em movimento esse maravilhoso plano de redenção. Um plano que salvaria milhões, bilhões, trilhões de pessoas em volta do mundo, salvá-los dos seus pecados e fazê-los um povo exclusivo de Deus, um povo com quem ele podia andar novamente em comunhão. Embora que Deus não andasse mais com a raça inteira, ele andava perto de indivíduos e grupos de pessoas com quem ele trabalhava. E para essas pessoas, ele dava a promessa de sua presença. A gente vai dar uma olhadinha em algumas pessoas no Velho Testamento em que Deus enfatizava o seu desejo de estar e a sua promessa de estar com eles. Por exemplo, Isaac, o filho de Abraão. Ele deve ter ouvido do seu pai que Deus estava com eles, que ia fazer da sua família uma grande nação. Mas uma noite, Isaac ouviu isso direto de Deus. Lá em Gênesis 26, 24, Gênesis 26, 24, diz o seguinte: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaac teve dois filhos, né? Jacó, Esaú. E o Deus
lidava com Jacó, né? E os irmãos vão lembrar que esse irmão, né, Jacó, vivia a maior parte, uma grande parte da sua vida, não confiando em Deus, mas tentando proteger seus interesses com sua própria astúcia, né? Mas finalmente ele tinha que enfrentar seu passado, com tudo aquilo que ele tinha feito com seu irmão. E naquele momento, né, que Deus estava tratando com ele e conversando com ele, ele disse o seguinte em Gênesis 31:3: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, né? Vai e enfrenta o que você tinha que enfrentar. Vamos resolver as questões que têm sido não resolvidas por muitos anos. E eu serei contigo. Então, disse isso para Isaac, agora estava dizendo isso para Jacó. Moisés, né? Vai lembrar que Deus chamou esse homem para guiar seu povo fora do Egito. Mas Moisés não estava muito interessado, não estava muito animado em assumir esse papel, né, de herói, de ser o líder da nação de Israel. E ele perguntou: Quem sou eu? Quem sou eu de fazer isso? E Deus respondeu em Êxodo 3:12. Êxodo 3:12, ele disse: Eu serei contigo. Essa é a minha resposta, né? Quem sou eu de fazer isso? E Deus diz: Eu sou contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés viveu a sua vida, foi um grande homem de Deus, realmente levou a nação até a fronteira da terra prometida, mas aí ele tinha que ser levado para a presença de Deus. E a liderança caiu nos ombros de Josué, que era o braço direito de Moisés durante todos aqueles anos no deserto. Ele escolheu e foi escolhido por Deus de assumir, né, aquela posição de líder e de ser o general, mais ou menos, do povo durante a conquista da Terra Prometida. Mas diante do exemplo de Moisés e diante do desafio de entrar em Canaã, Josué estava com alguns receios, e naturalmente, se você pensa em tudo que estava sendo colocado em cima dele, realmente a gente entende porque ele seria um pouco receoso. Mas qual foi a resposta de Deus nisso? Em Deuteronômio 31:23, diz o seguinte: Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sé forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Eu serei contigo. Mais uma vez, o interesse de Deus está com o servo dele. Passa lá para os profetas, e Jeremias é chamado para um ministério em que seu povo ia rejeitá-lo. É um ministério muito triste, um ministério muito difícil, porque Jeremias pregava, e o povo não dava ouvidos. Não queria ouvir a mensagem que ele estava dando. E, naturalmente, ele ficava muitas vezes desanimado. E Deus o animou com essa promessa em Jeremias 1, versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, não fica desanimado, não fica com medo diante do povo que está te rejeitando. Por quê? Porque eu sou contigo. Eu sou o Deus que quer estar com o seu povo. Eu estou contigo. Tem promessas para a nação inteira, promessas como Isaías 43:2-5, uma promessa muito linda. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Uma promessa muito linda que ele fez para o povo de Israel. Mais tarde tem um grupo de judeus depois do cativeiro, né? Porque os profetas estavam avisando o povo da sua desobediência, mas o povo não deu ouvidos, foi levado cativo para a Babilônia, onde passaram 70 anos, né? E um grupo voltou, saíram do cativeiro, voltou para a Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém. Mas quando chegaram lá, foram confrontados com inimigos que fizeram a obra difícil, então eles pararam a obra e começaram a construir suas próprias casas, viver a sua vida, e esqueceram da sua missão de reconstruir o templo. E aí chegou o profeta Ageu com essa mensagem, Ageu 1:13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Então, com essa promessa, o povo tomou coragem e começou a obra novamente, mesmo diante de grandes obstáculos. Por quê? Porque agora estava enfatizado novamente a presença de Deus com eles. Então, estamos vendo uma linha, né, desde Gênesis até o povo voltando de cativeiro para Jerusalém. O desejo de Deus está com um povo dele. Não simplesmente em linguagem, mas de estar com eles. Aqui não estava visivelmente, né? Mas a presença dele, a bênção dele estava com esse povo enquanto eles estavam trabalhando. Então a gente vê que ao longo da história, Deus estava com indivíduos e com a nação, mas ainda não na forma que ele quer. Então, finalmente chegou o momento em que Deus agiu definitivamente para reparar o relacionamento entre ele e nós, né? Entre ele e os seres humanos. E para fazer ele fez o inesperado. Ele mesmo se tornou homem. Na pessoa de Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura na cidadinha de Belém, filho de um casal pobre. O Deus que sempre quis estar perto do seu povo, de estar com seu povo, se tornou homem para fisicamente, visivelmente, corporalmente estar com seu povo. A raça que Deus havia criado estava perdido em seus pecados, como o profeta Isaías disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Em Isaías 53:6. As ovelhas perdidas precisavam do bom pastor para as guiar para a vida eterna. O povo sedenta precisava da água viva que só ele podia oferecer. E o povo faminto precisava do pão da vida que ele veio ser. Então, no Verbo de Deus, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Fantástico isso, de pensar, como Paulo diz em Filipenses 2, a humildade que levou Jesus a fazer isso. O amor a Deus Pai, amor a nós, mas a humildade de ser, não simplesmente e se fizer homem, mas de fazer isso numa família pobre, não notável, uma família sem muitos recursos, ser criado numa cidadinha suja, uma cidadinha que não tinha uma reputação muito boa. Foi ali que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem Deus. E ele fez isso para nos salvar. Deus conosco, para pagar o preço do pecado e oferecer a vida eterna para qualquer um
e confiasse nele. E o que é vida eterna? Lembra como Jesus definiu isso em sua oração, lá no fim do seu ministério, em João 17? João 17:3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus, é ter comunhão com Deus, é estar com Deus, o que Deus quis desde o início. Então, agora ele promete estar com qualquer um que confia em Jesus somente para a salvação. Ele acompanha cada um dos seus discípulos de perto, ainda não visivelmente, mas ele acompanha cada um que entrega seu coração a ele. Veja o que ele diz, a promessa que ele diz em Mateus 28. Aquela linha que veio ao longo do Velho Testamento de eu serei contigo, continua no Novo Testamento. No fim, logo antes de subir para o céu, Jesus disse, ele deu a grande comissão, né? E ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é Mateus 28, 19 e 20. Lá em Hebreus 13, versículo 5, diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Jesus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Não há dúvida, Jesus prometeu estar com seus discípulos, estar com teu povo. Deus conosco, até que ele nos traz para o céu, onde finalmente o eterno desejo de Deus e a eterna alegria do homem, nossa eterna alegria, serão realizados para a eternidade. Veja o que diz no Apocalipse, aquela visão lá do futuro, é o capítulo que está vindo, mas é certo isso. Nós não sabemos exatamente o desenrolar de tudo até lá, mas sabemos como será o final. E veja o que João escreve aqui no Apocalipse 21 e 22. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. O que ele sempre quis, estar com o seu povo. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E no próximo capítulo, no Apocalipse 22, versículos 3 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, finalmente, o que é o desejo eterno do nosso coração é isso, de não só poder estar com Deus, de estar com o Senhor Jesus, mas poder vê-lo. Esse dia está vindo. E na sua fronte está o nome dele. Então, temos tudo isso por quê? Porque Jesus veio ser Emmanuel, Deus conosco. Deus que está conosco nesse momento. Não dessa forma, A gente não pode ver ainda. Aquele momento ainda é futuro, mas está chegando. Diante de um Deus que deseja estar conosco e tem feito tudo necessário para nos reconciliar com Ele, como nós devemos agir? Primeiro, nós devemos receber sua oferta de salvação com profunda gratidão, não somente no dia em que nós nascemos de novo, mas semanalmente, diariamente, nós devemos agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu. E considerar viver perto dEle nossa maior alegria, de poder conhecê-lo, de andar com Ele, de ouvir a voz dEle através da palavra de Deus. Devemos viver com o desejo profundo de Davi.
Ele diz em Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Devemos viver com o foco de Paulo, como em Filipenses 3, versículos 8 a 10, ele diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é ou a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós devemos viver santos e separados, porque isso cria em nós um ambiente em que nós podemos viver na intimidade com Deus aqui, agora. 1 João 3, o apóstolo João diz o seguinte, 1 João 3, versículos 1 a 3. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, uma das nossas respostas ao fato de Cristo ter vindo do céu, ser Deus conosco, ser Emmanuel, é de nós responder vivendo em santidade. Por quê? Porque isso cria em nós um ambiente que Deus possa viver em intimidade conosco. Aquela intimidade que nos dá uma ideia de que será o céu lá no futuro. Então, diante de um Deus que quer estar conosco e fez de tudo para que pudéssemos andar em intimidade com Ele, nós devemos deixar qualquer coisa para segui-lo, para conhecê-lo, glorificá-lo e amá-lo. Devemos nos dedicar ao imenso privilégio de estar diariamente com o Deus que deseja estar conosco. Vamos orar. Senhor Deus, esse conhecimento é maravilhoso demais para nós, como diz o salmista. Tem muitas coisas que são ditas em tua palavra, muitas verdades que quando nós paramos para refletir realmente são maravilhoso demais. É difícil a gente compreender o Deus ilimitado sendo limitado em corpo. Deus não visível se fazendo visível na pessoa de Jesus Cristo. Muita coisa que nós não entendemos. Mas essa parte nós entendemos. Ele veio ser Emmanuel, Deus conosco. E ele veio fazer isso, ser isso, para que, através do seu trabalho na cruz, Pai, um dia nós pudéssemos viver para sempre em tua presença. E o Senhor também pode ter o teu próprio desejo de estar com o seu povo realizado para a eternidade. Coisas maravilhosas demais para nós, Pai. E queremos ajoelhar hoje à noite, te agradecer por ter feito toda essa obra para nos trazer mais perto de Ti. Ajuda-nos, Pai, nessa época agitada de Natal, essa época no fim do ano,
reservar tempo para sentar em tua presença, te agradecer por tudo isso que o Senhor fez, por tudo isso que o Senhor é para nós, esse Deus que deseja estar conosco. Nós te agradecemos em nome do teu precioso Filho, Jesus Cristo. Amém. Gostaria de poder estar vendo seus rostos hoje à noite, mas eu posso imaginá-los. Eu e Adão desejamos um Feliz Natal, uma boa época de férias. Alguns, né, vão entrar em férias nessa época, mas que também possa ser um mês em que vizinhos e colegas possam ser alcançados com o Evangelho, pelo menos oportunidade de semear sementes do Evangelho em seus corações. Estamos sempre orando por vocês, vocês nunca estão longe dos nossos pensamentos e sempre estarão em nossos corações. Agradecemos a Deus muito por vocês, por suas amizades, e eu já vou aproveitar também para dizer obrigado por todos que enviaram mensagens para o meu aniversário. Foi uma grande alegria para mim receber lembranças não só da minha família aqui, mas da minha família brasileira também. Agradeço a Deus muito por vocês e amo muito vocês. Tenha uma boa noite. Muito bem, irmãos. Então, diante desta mensagem maravilhosa que ouvimos da Palavra de Deus, queria agradecer a presença dos irmãos, todos que estiveram aqui acompanhando esta transmissão, e que Deus abençoe, que Deus dirija o coração de vocês para essas verdades que nós acabamos de ouvir, de Deus conosco, nosso Senhor conosco, essa promessa maravilhosa que temos do nosso Deus. E na próxima semana estaremos aqui continuando o nosso estudo em 1 João, nas quintas-feiras, às 19h30. Ainda vamos continuar, vamos até talvez passar este ano estudando 1 João e iniciar o ano 2022 com 1 João, se Deus nos permitir, que é um livro também rico. E se você está assistindo o nosso culto e mora no Rio de Janeiro, você possa vir aos nossos cultos sempre aí no domingo, às 3h30 da tarde, a nossa escola bíblica, e às 17h20 o nosso culto evangelístico. Mas coloque aí no chat, na descrição desse vídeo, nos comentários melhor, o seu nome e pedindo o nosso endereço eletrônico, o nosso zap, nosso telefone, o nosso celular, seja o que for, para que possamos entrar em contato com você e te orientar melhor. Então, Deus os abençoe e até a semana que vem, se Ele nos permitir. Tá bom? Obrigado.